Boa noite, amados irmãos, prezados amigos. A graça e a paz gloriosa do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, mais um encontro, mais um momento para a meditação na Palavra de Deus e também mais um momento de oração, mais um momento para a gente colocar a nossa vida na presença de Deus, né? Nós estamos atravessando esse momento aí tão difícil, esse momento tão complicado, esse momento de quarentena, de isolamento social, esse momento que as igrejas, grande maioria, não estão reunindo, não estão tendo seus cultos, Os pastores estão fazendo suas lives, estão comunicando com os membros através do WhatsApp. Esse é um momento muito precioso para nós. Eu quero convidar você que está nos acompanhando neste momento a abrir a Palavra de Deus. Nós vamos ler um texto bem conhecido. Eu gosto de ler os textos conhecidos da Palavra de Deus, porque são textos que realmente trazem uma mensagem ao nosso coração. E o texto de hoje encontra-se em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, que dizem assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Meus amados, uma das palavras mais faladas no momento, nos vídeos, nas mensagens de Facebook, do WhatsApp, as pessoas estão dizendo assim: fique em casa, fique em casa. A ordem para que nós possamos ficar em casa é para nos proteger do coronavírus. A ordem é ficar em casa também para aqueles que já estão infectados, para que não venham infectar a ninguém. A recomendação é interessante. A gente entende o momento e a gente sabe que uma grande maioria não tem como ficar em casa, se resguardar, está aí na luta, tem que trabalhar, tem que sair de casa. Mas aqueles que podem, devem, Principalmente os idosos, aqueles que estão enfermos com alguma doença que possa complicar, Porque é mais vulnerável à infecção do coronavírus. O texto que lemos aqui, Jesus, ele faz um convite. Ele diz assim: entra no teu quarto e fecha a porta. Entra e fecha a porta. Jesus está falando, meus amados, da oração. Ele deu o exemplo dos fariseus, que eram hipócritas, que oravam para serem vistos dos homens.
oravam em pé nas sinagogas, nas praças, oravam não para Deus, oravam para eles mesmos, oravam para os outros, mas não oravam para Deus. Oração, ela tem que ser direcionada para Deus. Ainda que alguém esteja comigo, alguém esteja do meu lado, me acompanhando na oração, a oração não é para ele. A oração pode ser com ele. Eu oro com o irmão, mas a oração é para Deus. Jesus deu também o exemplo, aqui no versículo 7, que nós não lemos, dos gentios, que faziam orações repetitivas. E Jesus fala que, ele chama aqui de vãs repetições, e ele diz que não é pelo muito falar que nós somos ouvidos, porque o nosso Pai, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos, antes de falarmos. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, e Ele está pronto a estender a mão para socorrer. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor não estão cegos, não estão fechados, de maneira que Ele não possa ver. A palavra de Deus também diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, de maneira que Ele não possa ouvir. Mas os olhos do Senhor estão abertos, os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração, ao nosso clamor. Mas, meu querido, quando Jesus diz, entra no teu quarto, você sabe, é o lugar mais íntimo que você tem, é a sua privacidade máxima. Jesus está nos chamando para um lugar secreto. Jesus está nos convidando para um lugar de silêncio, um lugar de intimidade, para fugir de qualquer coisa que possa incomodar. Quando Ele diz fecha a porta, Ele está dizendo que nós devemos fechar a porta para que nada venha interromper, venha quebrar aquela comunhão, aquela intimidade, aquele elo com o Senhor. Eu quero, meus amados, nesta noite falar de algumas portas que nós precisamos fechar para a nossa oração. Quando vamos orar, nós precisamos fechar algumas portas. A primeira porta que nós precisamos fechar, meus amados, é a porta do orgulho, da vaidade. Muitas pessoas são orgulhosas. Muitas pessoas não se humilham diante de Deus. E olha, meus amados, que a palavra de Deus diz que são bem-aventurados os humildes de coração. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado, enquanto aquele que se exalta será humilhado. A palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar perante a potente mão do nosso Deus. Então, meus amados, quando nós vamos orar, nós temos que tirar de nós, repreender da nossa vida todo orgulho, toda soberba. Nós não somos nada. A palavra de Deus, ela ensina que nós somos um pó nessa terra. A nossa vida aqui é como uma neblina que passa. A nossa vida aqui, meus amados, é como uma erva que pela manhã está verde, viçosa, e quando é à tarde, murcha e seca. Então nós temos, meus amados, que nos desprover de todo orgulho. Jesus ama os humildes, devemos sermos humildes de coração, como Jesus. Ele disse, aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração. Uma outra porta que é muito importante que nós fechemos, meus amados, é a porta da incredulidade. A incredulidade atrapalha a nossa oração. Porque a palavra de Deus, ela diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu vou orar? Como que eu vou pedir a Deus se eu não creio, se eu não tenho fé, se eu estou desprovido de fé? Incredulidade, ela é um pecado. Quando nós deixamos de crer em Deus, é como se eu estivesse dizendo: esse Deus não tem competência para resolver o meu problema. Quando eu deixo de crer no poder de Deus, eu estou dizendo: esse Deus é muito fraco, inoperante, incapaz. Mas, meus amados, a Bíblia, ela ensina que nós temos que ter fé. Nós temos que crer de todo o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos ensina que a fé remove montanhas. A fé abre portas. Se você não crê, você não age, você não faz nada. É a fé que nos move. É a fé, meus amados, que nos ajuda nesta caminhada. E nós temos que crer no nosso Deus, no seu poder. Nós temos que crer na sua palavra, nas suas promessas. Saber que o nosso Deus é verdadeiro. Saber que o nosso Deus é fiel. Saber que o nosso Deus não falha. O nosso Deus não muda. Não volta atrás nas suas palavras, nas suas promessas. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, mas Deus é sempre fiel. Então, meus amados, nós temos que fechar essa porta da incredulidade. Temos que entrar na presença de Deus com fé, crendo. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então temos que crer. Então nós temos que fechar a porta do orgulho e a porta da incredulidade. Mas tem uma outra porta, meus amados, que nós não podemos deixá-la aberta. Se essa porta ficar aberta, você não vai conseguir aproximar-se de Deus. Se você não fechar essa porta, você não vai conseguir a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Você não vai conseguir contactar com Deus. É a porta do pecado. A palavra de Deus, meus amados, lá em Isaías 59, no verso 2, diz que o nosso pecado causa separação entre nós e Deus. O pecado nos distancia de Deus. O pecado rompe a comunhão, quebra o elo de ligação. A palavra de Deus, meus amados, ela exige que tenhamos uma vida de santidade, uma vida de pureza. Deus é santo. E a palavra de Deus diz que nós também devemos ser santos. Certa vez, Josué foi para uma batalha e ele perdeu a batalha, porque havia um pecado no meio do povo. E a ordem de Deus foi: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Meus amados, se nós santificarmos as nossas vidas, se nós fecharmos essa porta do pecado no nosso coração, a nossa oração vai subir até o trono de Deus. E Deus irá agir com poder e graça. Ele vai quebrar o poder deste vírus. Ele vai repreender toda a força do mal. Ele vai destronar Satanás. Então, meus amados, o pecado causa uma separação, uma ruptura entre nós e Deus. Você deseja, meus amados, meu amado, você deseja uma comunhão com Deus. Você deseja ter uma vida de intimidade. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem e o buscam. Está lá em Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Nós temos que temer a Deus, nós temos que buscar a Deus, nós temos que confiar em Deus. Mas nós temos, meus amados, que fechar a porta do quarto e entrar serenamente, confiadamente na presença de Deus, com humildade. É preciso, meus amados, que o nosso orgulho seja quebrado. Hoje, a gente percebe que Deus não está agindo no meio do povo dele, porque há muito orgulho, muita vaidade, muita soberba, muitas pessoas que acham que são, que pensam que são, mas não são nada. Nós não somos nada. É necessário, meus amados, que fechemos essa porta da incredulidade, da dureza de coração. O nosso Deus é o mesmo. O Deus de hoje, meus amados, é o Deus de ontem. É o Deus que abriu o mar vermelho, que fez o povo atravessar em terra seca. É o Deus que fez cair o maná sobre aquele povo durante 40 anos. É o Deus que fez milagres e maravilhas. Ele age hoje. Deus não mudou. Mas hoje, meus amados, nós confiamos muito mais na ciência. Nós confiamos muito mais no homem. Nós confiamos muito mais nas autoridades do que em Deus. É necessário crer de todo o coração. Mas nada disso, meus amados, terá efeito se o pecado estiver presente. Temos que romper com o pecado através da confissão sincera, através do arrependimento verdadeiro. A palavra de Deus diz: arrependei-vos. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Você precisa arrepender dos seus pecados. Se o pecado não for tirado, Deus não age. Sem arrependimento, sem confissão, sem o desejo de mudança, não há perdão, não há comunhão com Deus. É certo, meus amados, que Deus nos ama. A palavra de Deus diz que Ele está sempre pronto a nos perdoar. Não importa o pecado que tenhamos cometido, a quantidade, mas a palavra de Deus exige de nós um arrependimento verdadeiro. Eu preciso me arrepender. Você precisa arrepender do seu pecado e buscar a Deus. Entra no quarto e fecha a porta. Entra e feche a porta do orgulho, da incredulidade e do pecado na sua vida, para que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família, abençoar nosso país, nos livrar deste mal que está assolando a nossa nação. Eu quero orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Deus está presente, Deus está nos ouvindo, Deus está com as mãos estendidas sobre nós para nos abençoar. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Pelo contrário, Deus está com as mãos estendidas
Meus amados, há um depósito de bênção nos esperando. Há um depósito de bênção guardado para nós. Nós temos que adentrar nesse depósito através da oração, da fé, clamar e pedir: Senhor, ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, desperta a tua igreja, santifica o teu povo, Senhor, salve as almas que estão perdidas, Senhor, cure os doentes, os feridos, restaura, Senhor, os quebrantados de coração. Então vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço, Deus, mais uma vez, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, ó Deus, por essa noite abençoada na tua presença, por mais este momento, ó Deus, de intimidade com o Senhor, de leitura na tua palavra, de meditação. Ó Deus querido, abra o nosso coração, dá-nos um coração sensível à tua voz, ajuda-nos a crer, ajuda-nos, ó Deus, a nos entregar inteiramente nas tuas mãos, a confiar, ó Deus, no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia. Pai, eu oro nesse momento por cada irmão e irmã que está nos acompanhando. O Senhor conhece, Deus, os problemas, as lutas, as dificuldades que tem passado. Eu oro, Deus, pela vida familiar, abençoe as famílias. Oh Deus, quebre todas as correntes do mal que tem lutado para destruir os lares, as famílias. Oh Deus, eu peço pela vida física de cada pessoa, dê saúde, repreenda, Senhor Deus, as enfermidades, cura, Deus, as doenças, guarda-nos, ó Deus, de todo mal, livra-nos, ó Deus, desse vírus maligno que está assolando a humanidade. Ó Deus, abençoe a vida espiritual de cada um. Ó Deus, se porventura alguém que ainda não é salvo, não teve um encontro com o Senhor, que neste momento, Deus, esteja fazendo uma aliança contigo, que nesse momento, ó Pai, esteja entregando o seu coração ao Senhor, te recebendo como o único Salvador da sua vida. Ó Deus, fortalece aquele que está caído, levanta-o. Ó Deus, ajuda cada irmão, todo o teu povo, santifica a tua igreja, tira o pecado, ó Deus, do meio do teu povo, o orgulho, a incredulidade, a dureza de coração. Deus amado, nós queremos que o Senhor faça maravilhas no nosso meio. Nós queremos, ó Deus, contemplar as tuas maravilhas, os teus milagres, mas sabemos que o Senhor não vai agir, meu Deus, onde há o orgulho, onde há a incredulidade, onde o pecado está presente. Então ajuda-nos, ó Deus, a fechar essas portas e nos adentrar a tua presença em oração, oração fervorosa, oração no Espírito. Quebranta o nosso coração, ajuda-nos, meu Pai. Eu te entrego as nossas vidas, Senhor. Te agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor já tem feito por nós, e te peço, Deus, que continue nos abençoando, porque precisamos do Senhor. Nós dependemos de Ti. Sem Ti, ó Deus, nada somos, nada nós podemos fazer. Eu oro, Deus, não por merecimento, pois diante de Ti não temos méritos algum. Ó Deus, mas nós te oramos, confiados na Tua imensa graça, na Tua maravilhosa graça, e nos adentramos a Ti, através do Teu Filho, no nome de quem nós bendizemos ao Senhor, agora e para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, muito obrigado pela companhia. Que Deus te abençoe, abençoe o seu lar. Que Deus continue nos guardando e nos livrando de todo mal. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém.